E aí pessoal, beleza? Eita aqui. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como escolher as peças para o seu PC. Isso mesmo, vou aprender a fazer a configuração básica. Bem, antes de mais nada, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo e eu sou o criador do canal iTech. Aqui no iTech você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. Bem, mas antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Afinal, a gente está tentando bater a meta de 1000 inscritos até o final do ano. A gente já está em 403, então não custa nada você se inscrever aqui no canal. Então agora, chega uma relação, segue a vinheta e vamos para o vídeo. Bem, antes da gente partir para a parte prática e a gente realmente ir escolhendo as peças para o seu PC, você tem que ter noções básicas do que você vai utilizar na sua máquina. Afinal, não adianta a gente ter um motor de uma Ferrari embutido numa bicicleta. Não vai ter utilidade alguma. Então não adianta você querer ter um desempenho mais top se você, por exemplo, só vai usar o Excel ou ferramentas básicas do dia a dia. Agora, se você vai querer ferramentas, por exemplo, para edição de vídeo que exigem mais, obviamente você vai ter que ter uma máquina um pouco mais potente. Então, como eu falei, você tem que analisar isso. O mais importante de tudo é saber o que você vai fazer com a sua máquina. Você vai jogar só uma vez ou outra ali com seus colegas, ou você quer ser um jogador mais competitivo, que é realmente ver aqueles FPS pulando. Então você tem que analisar todos esses pontos. Bem pessoal, antes da gente partir para a parte prática e escolher os componentes do nosso computador, você tem que entender a funcionalidade básica de cada componente que você vai escolher. Bem, hoje eu tenho uma série completa falando disso aqui no meu canal, entretanto eu vou fazer um breve resumo, tá bom pessoal? Mas não deixe de conferir, porque lá você vai ter um conhecimento mais avançado. Eu não vou me adentrar tanto na parte técnica, então eu vou fazer um breve resumo para você compreender. Bem, um dos principais componentes a serem analisados quando você vai montar um PC é o seu processador. E uma das primeiras coisas a serem analisadas quando você vai escolher um processador é a geração que lhe pertence. Por quê? Obviamente, conforme o processador seja de uma linha mais atual, ele vai abranger mais tecnologias, não somente isso. Um termo técnico que eu vou utilizar agora seria a litografia. Seria a distância dos transistores. O que seria um transistor? De grosso modo, de maneira simples para você compreender, digamos que seria um pequeno circuito, uma pequena fechadura ali que vai abrir e fechar, no caso vai permitir que passe o 0 e 1. Abrindo e fechado, tá compreendendo pessoal? De maneira bem simples para vocês compreenderem, pessoal. Então essa litografia é medida em nanômetros, que seria a distância entre esses transistores. Então, conforme é uma geração mais atual, a distância vai diminuindo ainda mais. E qual que é a finalidade disso? Você conseguir colocar ainda mais transistor. Hoje em dia nós já temos processadores trabalhando na litografia de 6 nanômetros. É muito mais fino que um fio de cabelo, pessoal. Então, olha só, em tempos atrás, a gente trabalhava numa litografia de 22 nanômetros. Obviamente, 22 já é um número, digamos, muito pequeno, mas 5 é menor ainda. Então nós temos que partir desse ponto. A geração é um ponto sinalizado. Outra coisa é a quantidade de núcleos e em qual frequência o processador trabalha. E o que seria isso? Vamos supor que numa linha de produção uma pessoa trabalha e produz uma peça por minuto. Pode ser também que duas pessoas trabalhem e produzam uma peça por minuto também. Ou seja, essas duas pessoas estão produzindo meia peça por minuto. O que pode acontecer também é que tem uma pessoa que produza 4 peças por minuto, mas é meio óbvio que ela vai ter um gasto de energia maior. O que acontece também com os processadores? A gente pode encontrar processadores com menos núcleos que trabalham numa frequência mais alta. Você vai ver que eles têm, por exemplo, um TDP, que seria, no caso, o consumo de energia, em teoria, baixo. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de núcleos baixa e também trabalha numa frequência alta, para compensar essa quantidade de núcleos menor. O que você vai encontrar também são processadores, por exemplo, com muitos núcleos trabalhando numa frequência mais baixa. Por exemplo, são os processadores de servidores. No meu caso aqui é o processador que eu tenho, que é da Aliasion. Aliás, é um processador mais antigo. Ele trabalha numa litografia de 22 nanômetros. Então também já tem esse ponto. Não somente isso, o TDP dele é mais alto, mas em teoria hoje em dia ele já teria um TDP menor. Por quê? Porque ele está tendo mais núcleos trabalhando numa frequência mais baixa. Entretanto, também existe a possibilidade de ter muito mais núcleos trabalhando numa frequência alta, e é o que acaba acontecendo. Por quê? Porque tem a frequência base. Vamos supor que a pessoa está produzindo
uma peça por minuto na linha de produção. Mas tem um pico lá que ela consegue produzir 10 peças por minuto, tá vendo? Ela tem aquele pico no dia. Então é a mesma coisa que pode acontecer com o processador. Ele tem a frequência base, mas ela tem uma frequência elevada, o turbo dela, digamos assim. Então esse é o ponto a ser analisado: a frequência, o ano que foi fabricado esse processador e a quantidade de núcleos. Outra palavra que você vai encontrar é o thread, que seria o núcleo lógico, tá bom, pessoal? Mas vamos nos atentar mais nesses pontos. Outra coisa, quando você vai analisar processador, já partindo para a parte gráfica, é o processador com vídeo integrado. Bem, muitos anos atrás existiam placas-mães que vinham com vídeo integrado. Hoje em dia isso já não é normal, pessoal. Existem aí algumas gambiarras em notebooks, se eu não me engano, elas vêm, no caso, com vídeo integrado já ali na placa-mãe. Entretanto, em PCs não, ela não vem integrada. Em notebooks eu já não tenho certeza, porque não é muito minha praia. Eu não sei se elas vêm com vídeo integrado já na placa do notebook. Caso você tenha um conhecimento, deixe aqui nos comentários. Mas em PCs hoje em dia não vem mais. Esse vídeo integrado vem no processador. Isso é bom, isso é ruim? Depende do seu orçamento. Se você está querendo economizar e não está querendo comprar uma placa gráfica com um desempenho mais alto, porque, por exemplo, uma placa-mãe off-board, ela é dedicada a isso, a parte gráfica, e ela é responsável por quê? Justamente para isso, para a parte gráfica. Sem isso, você não vai conseguir reproduzir vídeo, você não vai ter vídeo nenhum no seu PC. Ah, mas eu estou rodando aqui e eu não tenho uma placa gráfica. Claro que você tem, provavelmente ela está embutida no processador e não na placa-mãe. Gerações mais antigas de placa-mãe, sim, tem até ali o vídeo embutido na placa-mãe, mas hoje em dia não, ela está embutida no processador. Isso é meio bom e meio ruim, dependendo do seu orçamento, é uma boa opção. Mas agora, se você está querendo um desempenho mais alto, obviamente é melhor você ter uma peça dedicada a isso, né, pessoal? É a mesma coisa se você está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo, sei lá, varrendo o pátio e cuidando do arroz. Então, vamos dar esse exemplo aqui, né, pessoal? Você pode acabar deixando o arroz queimar, né, pessoal? Você está fazendo duas tarefas ao mesmo tempo. É a mesma coisa que acontece com esse processador. Ela pode desempenhar tranquilamente, você pode cuidar do arroz e varrer o pátio. Entretanto, em algumas atividades ela vai se sair melhor. Entretanto, seria muito melhor se tivesse uma pessoa cuidando de cada função, né, pessoal? Bem, agora partindo para outro ponto, ainda falando de processador, mas agora já com a placa-mãe também, pessoal. Quando você vai analisar uma placa-mãe, você tem que ver o socket. De maneira mais curta e breve possível, o socket é onde que vai ser instalado o seu processador. É aquele lugar que, no caso da AMD, eu estou me referindo às gerações mais antigas. É onde que vai ser colocado o processador, que no caso da AMD tem os pinos no processador, e lá na placa-mãe ela vai ter os furos para colocar esse processador. Já na Intel é diferente. Os pinos estão na placa-mãe, enquanto o processador tem a parte para ser colocada por cima daqueles pinos. Hoje em dia a AMD já mudou isso. Isso para você compreender. O socket é uma parte muito importante, porque dependendo da geração do seu processador, você não consegue colocar em placas-mães que não são compatíveis com esse processador. É uma pecinha ali que não vai encaixar na sua placa-mãe. Talvez até encaixe, mas a placa-mãe não vai suportar aquele processador. Então, tá aí aquela manha, né, pessoal? Por exemplo, a Intel muda frequentemente de socket. Então vai vir uma nova geração de processadores. Você vai ter que comprar uma nova placa-mãe. Tá entendendo, pessoal? Tem esse ponto que o mercado ali é muito jogo ali para o pessoal acabar gastando mais. Vem uma versão nova, vai ter que trocar a placa-mãe, cara, que é um componente, digamos, com um custo elevado, né, pessoal? Outra coisa que você vai analisar quando comprar uma placa-mãe, que é um dos principais fatores, é o socket, para ver se o seu processador é compatível. Mas outro ponto é a quantidade de slots. Eu recomendaria você já comprar uma quantidade de slots de pelo menos 4. Por quê? Porque você vai conseguir fazer um upgrade caso você só comece com 2 pentes, no caso trabalhando já com dual channel, você vai conseguir fazer um upgrade. Não somente isso, mas ver toda a parte do refrigeramento que tem nessa placa-mãe. Outro ponto que vai mudar nas placas-mães é o chipset, porque o chipset é uma parte, digamos, que tem uma função muito importante, que é, digamos assim, coordenar todos os componentes que estão alojados na placa-mãe. Esse ponto que eu esqueci de mencionar, pessoal, todos os componentes vão ser alojados na placa-mãe. Esse é um outro detalhe que eu esqueci de mencionar, pessoal. O processador, os pentes de memória, o armazenamento, que pode ser tanto HD, que no caso a diferença entre HD, SSD e o NVMe é que no caso o HD trabalha ainda com aquela agulha, né, pessoal, passando os dados. Então
já fuja disso, tente pelo menos migrar para um SSD. E depois tem o SSD NVMe, que trabalha numa leitura e escrita muito mais rápida. E ele vai embutido já na sua placa-mãe. Ela vai ter um slotzinho ali, você consegue colocar ela ali e não vai mais precisar de cabos. Então é uma grande vantagem, ao meu ver. Outra coisa, falando ainda do chipset. Ele é responsável por coordenar todas essas partes da placa-mãe. Tá entendendo, pessoal? E vai existir variações de chipset. Tá entendendo, pessoal? Bem, agora analisando outro ponto, ao gabinete. Sim, caso você escolha, você tem que se atentar se ele é compatível com o tamanho da sua placa-mãe. Sim, placa-mães têm tamanho. No caso, ITX, Micro ATX e ATX, que no caso são os tamanhos padrão. Você tem que verificar na descrição do produto, o que a gente já vai analisar, e ver se o seu gabinete é compatível com aquele tamanho também. Beleza, pessoal? Esses são os principais componentes que você vai escolher a hora de montar o seu PC. E isso foi uma introdução rápida, né, pessoal? Existem outros detalhes, muito mais na parte técnica, mas eu não vou me aprofundar. Então vamos agora para a parte prática para ir montando o nosso PC. Bem, antes da gente começar a montar a configuração, pessoal, a gente tem que decidir qual que vai ser a função dele, com o que a gente vai fazer com o nosso computador. É para jogos, é para edição de vídeo, é para trabalho pesado, no caso com edição de vídeo, é mais para uso casual, fazer um trabalho de escola, entre várias outras coisas. No meu caso, eu vou escolher aqui um PC aqui para jogos, que tem um custo-benefício e também seja possível, por exemplo, fazer edição de vídeos básica, entre outras várias tarefas do dia a dia. Beleza? Então vamos lá partir para a montagem, pessoal. Aqui eu não vou me atentar em nenhuma loja específica, afinal não estou tendo nenhum patrocínio. No caso, a gente vai aqui em hardware, a gente vai vir aqui em processador. Você pode ir em qualquer site ao seu desejo, ao seu critério, né, pessoal? A gente vai vir aqui em processadores, a gente vai vir aqui, ó, tem Intel e AMD. São as principais fabricantes hoje em dia. Então a gente vai de Intel aqui no caso, mas não que eu tenha preferência em Intel, mas a gente vai aqui só para vocês terem uma noção de como que é. De processador aqui, ó, como eu disse, no caso que é possível ver, ó, 4 cores, no caso os núcleos, que está em inglês no caso, a frequência base dela e a frequência turbo, como eu havia mencionado. E esse LGA aqui, ó, esse LGA 1700 seria o socket dele, tá ok, pessoal? Bem, no caso aqui de processador, vamos pegar este i5 aqui, só de exemplo, pessoal, a gente vai montar uma configuração básica. Aqui nas informações de qualquer loja que você vai comprar, é importante verificar essas informações aqui, pessoal, como eu já havia mencionado. Caso você não encontre no site, que já é um ponto a ser analisado quando você vai comprar, vá no site da fabricante, que é da própria Intel. Você vai vir aqui no Intel Arc, que no caso eu vou deixar aqui na descrição. Você vai identificar o processador, a linha de processador, no caso é Intel Core, existem outras várias linhas. Vai escolher a geração, no caso esse aqui, ó, como vocês podem ver. A geração é o seguinte, i5 seria a linha, a geração no caso seria a décima geração. Então vamos verificar aqui a 10ª geração de Intel i5, tá ok? E encontramos aqui, no caso, qual que é o processador que a gente está verificando? Aqui, ó, outro ponto da linha Intel, pessoal, isso muda da Intel para AMD. No caso, na linha Intel, quando tem um F no final, quer dizer que o processador não tem vídeo integrado. Já na linha AMD é diferente. Quando tem um G, quer dizer que o processador tem vídeo integrado. A maioria dos processadores da Intel tem. E quando não tiver, vai ter um F. Beleza, pessoal? Então aqui a gente vai escolher o mesmo, que é o 10400 e 10400. Aqui, ó, vocês podem ver que existem várias letras no final dela. Aqui a gente já passou, tem o 10400F, que é sem o vídeo integrado, e o 10400. Aqui aparece até, ó, se você vir até aqui abaixo, ele tem o vídeo integrado, né, pessoal? Aqui, segurança, são outros pontos que a gente não precisa analisar. Aqui, ó, gráficos do processador. Vai mostrar as configurações dos gráficos que estão embutidos já com o processador. Aqui vai mostrar a quantidade de núcleos, a frequência. Por exemplo, eu recomendo você em jogos escolher um processador com pelo menos 6 núcleos. Por quê? Principalmente na parte de multitarefas, caso você vai também streamar ou jogar e, por exemplo, usar o Discord, entre outras várias funções, é recomendado você usar pelo menos uns 6 núcleos. Eu recomendaria pelo menos. No caso aqui seria o TDP, que seria um consumo, caso você queira, ó, no caso seria a potência de design térmico. Caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais nessas descrições, basta clicar nesse ponto de interrogação, ele vai explicar
as partes técnicas de cada funcionalidade. A data de introdução, que no caso seria de 2020, ele já é um pouco mais antigo, entretanto ele está com um custo interessante. Mas não é o que a gente vai se atentar agora, pessoal. A litografia, no caso aqui, trabalha com 14 nanômetros. Aqui, litografia, caso você queira se aproveitar, olha só, refere-se à tecnologia do semicondutor usada para fabricar um circuito integrado e é expressa em nanômetro, que indica o tamanho do recurso integrado ao semicondutor. Bem, esse é o ponto que eu já havia mencionado. E aqui tem as informações bem interessantes. Agora a gente vai partir para a próxima, que é a placa-mãe. Como que a gente vai escolher ela? A gente vai vir aqui em placa-mãe. E outra informação que a gente tem que ver aqui, ó, pessoal, é qual que é o socket. Com qual placa-mãe ele é compatível. Aqui tá, ó, LGA 1200. Esse é o socket dele. A gente não pode pegar uma placa-mãe que não seja suportada por esse socket aqui. Tá ok? A gente não pode pegar uma placa-mãe que não tem esse socket. Então vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente for procurar por uma placa-mãe, aqui por exemplo, nesse site já aparece os sockets. A gente vai escolher LGA 1200 e vamos dar um aplicar. Ó, você pode ver a estrutura básica dessa placa-mãe aqui, ó. Como eu disse, é interessante que você escolha pelo menos 4 slots. Essa placa-mãe aqui é limitada a isso. Não somente isso, existem outros pontos. Por exemplo, ela não tem uma refrigeração, ela não tem um dissipador, que no caso vai dissipar o calor, porque como é um componente elétrico, isso vai gerar muito calor. É uma placa-mãe básica, tá entendendo, pessoal? Aqui, como você pode ver, essa aqui, ela já tem esse dissipador aqui, ela já tem outros dissipadores aqui, ela já tem 4 slots, tá entendendo? Quando você for ver as especificações, aqui no próprio site diz todas as especificações, com quais processadores são compatíveis. No caso aqui você pode ver aqui em cima, que nesse site aqui já indica que ele vem com socket 1200 da Intel. Não somente isso, o padrão dela, que é a ATX, você lembra que eu tinha falado, pessoal, o chipset dela. E outro ponto que ela tem ainda trabalha com DDR4. Hoje em dia já existe a tecnologia de DDR5, que trabalha com a memória RAM com uma frequência mais alta, tá entendendo, pessoal? Quase esqueci de falar, pessoal. No caso, a memória RAM seria a memória temporária, né, pessoal? Que você está utilizando. Ou seja, se você desligar o seu processador, por exemplo, você estava acessando o Google, ele vai ser perdido. Já o armazenamento do disco rígido, por exemplo, do SSD, do HD, não. Você vai salvar e ele vai ficar ali quando você desligar o seu computador. Bem, passado isso, você vai poder ver aqui, ó. Você vai poder ver várias informações. O armazenamento, quais conectores que ela tem aqui. No caso, ela tem 2 conectores M.2 e várias outras especificações. Caso você tenha dúvida de alguma especificação, o que você tem que fazer? Partir para o site da fabricante. Se no site da anunciante não tem, vai para o site da fabricante. Como assim? Aqui, qual que é a fabricante dela? Gigabyte. Então só pesquisa por esse nome aqui, ó, Gigabyte modelo Z590. Pesquisa, vê lá, se você não encontrar no site da vendedora. Se não tiver a informação que tu quer no site da vendedora, já tome cuidado. Vão te passar a perna. Você vai encontrar ainda mais informações detalhadas. Aqui os drivers e vários outros. A parte mais técnica, os capacitores, os MOSFETs. E caso você queira, você pode se aprofundar ainda mais. Aqui traz um pacote completo. Tá entendendo, pessoal? Então, esse é um ponto muito interessante. Partimos agora para parte de memória RAM. Como você vai escolher? Vai depender muito do que você vai fazer. Mas eu recomendaria muito você trabalhar com pelo menos 16 GB. Afinal, os programas estão exigindo cada vez mais. Eles estão sendo cada vez menos otimizados. E estão consumindo ainda mais memória RAM. O Google Chrome é um exemplo disso e consome muita memória RAM. Não somente isso, o seu próprio sistema operacional consome muita memória RAM. Nesse site aqui, por exemplo, você vai escolher. Caso você já esteja trabalhando com DDR5, você vai escolher DDR5. Lá na nossa placa-mãe, você vai ver se ela é compatível com DDR5, DDR4 ou DDR3. Que no caso seria a tecnologia, para você que seja mais leigo, a DDR3 trabalha a X frequência, a DDR4, se eu não me engano, trabalha até os 4.800 MHz e a DDR5, se eu não me engano, já está trabalhando até 7.000 MHz ou 6.000 e pouco, tá entendendo, pessoal? É isso uma das principais diferenças, não somente isso, mas a latência também. Bem, no caso que a gente está procurando por DDR4, eu recomendaria você ter pelo menos 16 GB. Não que seja necessário, você pode começar com menos, mas eu recomendaria 16 GB. No caso aqui,
Eu recomendaria você já trabalhar com Dual Channel. O que seria o Dual Channel? No caso, dois pentes de memória. Sim, muitas das placas-mãe trabalham assim. Elas vão ter um desempenho um pouco mais interessante caso você use, por exemplo, ao invés de um único pente de 8 GB, 2 de 4. Vai ter um desempenho um pouco mais interessante. No caso aqui, ó, quando você for montar o seu PC, você não... Calma aqui, deixa eu ver se tem alguma imagem. Vamos tentar dar um zoom aqui para vocês observarem. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Vou dar um zoom melhor. Aqui esses 4 slots. Estão vendo que 2 são preto e 2 são cinza? Quando você for instalar os pentes da sua memória, você não vai colocar um do lado do outro. Você vai colocar, por exemplo, agora eu não vou me recordar a sequência. Por exemplo, um no preto e o outro no preto também. Ou um no cinza e o outro no cinza também. Você não vai colocar os dois pentes, por exemplo, um no preto e esse outro no cinza. Não, não. Você vai trabalhar com o Dual Channel. Você vai colocar ou os dois pentes no preto, quer dizer, um aqui e o outro aqui, ou um aqui e o outro aqui. Se você tiver 4, obviamente você vai colocar nos 4. Outra coisa, quando você for comprar memória, evite utilizar memórias de fabricantes diferentes, de frequências diferentes, e não somente isso, mas também evite usar, por exemplo, um pente de 8 GB e 8 de 4. É recomendável que você trabalhe com padrão. Por exemplo, 2 pentes de 8, 4 pentes de 8, 2 pentes de 32, 4 pentes de 16. Obviamente isso vai depender da sua placa-mãe. Caso ela tenha 4 slots e qual que vai ser o máximo de memória RAM suportado, tá ok, pessoal? No caso essa aqui suporta no máximo 128 GB e um pente no máximo pode ter 32 GB. No caso seriam 4 pentes de 32, né, pessoal? Ela não suportaria, por exemplo, um pente de 64, tá ok? Está aqui já na especificação. Bem, partindo depois para a memória RAM, depois de você ter escolhido e pensado bem no que você vai fazer com o seu PC, você vai escolher a placa gráfica, caso o seu processador não tenha vídeo integrado. Isso aí vai variar muito do que você quer fazer, então eu vou recomendar aqui um site que é o Versus. O que é o Versus? O que ele faz? No caso aqui ele vai comparar várias placas de vídeo, não somente isso, processadores também. Eu recomendo muito vocês utilizarem esse site aqui. Como que você vai utilizar? É bem simples, vai pesquisar sua placa de vídeo. No caso, vamos dar um exemplo aqui. Aí vamos fazer uma comparação rápida aqui, pessoal. Por exemplo, comparando a RX 550 com a RTX 4060. Lógico que isso aqui não vai ter muita graça, né, pessoal? Mas vamos lá e vamos comparar. Aqui ela vai trazer uma pontuação e não somente isso, as especificações gerais da placa-mãe. Dando aqui, por exemplo, pontos, mostrando várias outras informações muito importantes. Se ela suporta 3D, o nível de ruído e entre outros vários pontos. Então, caso você tenha dúvida de qual placa-mãe escolher, esse é um ponto. Não somente isso, mas ver testes práticos, caso o seu objetivo seja rodar jogos. Então você vai encontrar muito vídeo de YouTubers gringos, brasileiros também, fazendo teste em jogos com determinadas placas de vídeo. Bem, escolhido a placa de vídeo e escolhido os demais componentes, você vai escolher o seu armazenamento. O armazenamento vai variar muito, como eu disse, pessoal. Existem alguns... Como eu disse, pessoal, vai variar muito. No caso aqui, você pode escolher um SSD, você pode escolher um HD. Eu já pularia o HD. No caso, esse aqui seria um SSD NVMe. Esse aqui seria um SSD, no caso, tipo SATA, que vai utilizar um cabo. Esse aqui já não utiliza cabo e, como eu falei, vai acoplado direto à placa-mãe. Ele trabalha numa leitura e escrita muito mais rápida dos dados. Você não tem noção disso. Aqui no caso, como eu disse, eu já não partiria para o HD e pularia pelo menos para um SSD. De armazenamento, pegue pelo menos 512 GB. Tá entendendo, pessoal? Você pode escolher até 256, mas só o sistema já consome muito, pessoal. Já consome muito mesmo. Aqui eu não sei, a questão de preço, não fique nesse site aqui, pessoal, que eu só escolhi, porque eu só escolhi esses... Na questão de preço, pessoal, não fique preso a esse site. Procure por outros também. Eu escolhi esse site aqui, no caso, só por questão de trazer algumas informações mesmo. Foi um aleatório porque é um site muito conhecido. Mas talvez não seja a melhor opção para você. Tem que pesquisar valor independente da loja. Tem que pesquisar valor em várias lojas. Agora está faltando um componente muito importante, que eu até esqueci de mencionar, que também é o cooler. Afinal, o seu processador vai esquentar, tá passando energia ali. Muitos processadores já vêm com cooler na caixa, mas dependendo do processador, isso ali não é o suficiente para refrigerar, pessoal. Então você pode comprar um cooler à parte.
Existem alguns tipos de cooler. Por exemplo, os water coolers são muito conhecidos por trazer uma refrigeração bem interessante. E quando você vai escolher um cooler, o que você vai ver? Vai ver o TDP do seu processador, que no caso esse aqui diz o consumo máximo seria, deixa eu me ver, 65, não seria um TDP tão alto. Acredito que o próprio cooler que vem embutido com o processador já daria conta. Caso você veja que o seu processador está esquentando muito, é uma opção você trocar o seu cooler. No caso aqui, nesse site aqui, se eu não me engano, não está trazendo essa informação aqui, mas muitos já trazem até qual TDP o cooler suporta. Isso mesmo, não adianta você pegar um processador que tem lá um TDP de 130 watts e colocar um cooler que suporta até 65, não vai dar certo, tá entendendo, pessoal? Então, escolhido isso aí, você vai partir para a fonte. Como você vai escolher a sua fonte de alimentação? No caso aqui, existe um site aqui que no caso seria da Woodvision. Você vai fornecer, no caso, as informações do seu desktop. No caso aqui, vamos colocar com os exemplos que a gente colocou. Que no caso seria um CPU aqui, o i5, Intel Core. Opa, vou colocar Intel Core. Tem que colocar todas as informações, pessoal, para ele puxar. Intel Core. Sim. Já vai trazer o speed, o overcore, vai trazer todas as informações importantes. A memória, que no caso aqui, a gente vai dar um exemplo ali de 2 slots, utilizando 8 GB. No caso, 16 GB de RAM no total. Aqui a placa de vídeo, que no caso eu não escolhi nenhuma, mas caso você esteja interesse de utilizar uma offboard, vá ao seu critério. Aqui eu vou deixar em branco. A segunda placa de vídeo, caso você vai instalar duas. Aqui o armazenamento, que no caso eu vou utilizar um só, e do tipo SSD NVMe. Aqui são alguns outros acessórios. No caso aqui seria o teclado e o mouse. No caso aqui o mouse básico ou um game. Eu vou colocar o game nos dois. Só um exemplo aqui, né, pessoal? Outros drives que você tem com LED. No caso nenhum. A quantidade de fãs que vão ser, no caso, fã seria o ventiladorzinho ali que vai refrigerar o seu PC, pessoal. A quantidade de fãs que você vai ter nele e o diâmetro de cada fã. Bem, escolhendo isso, você também pode colocar, caso você coloque um kit com um water cooler, tá ok? A quantidade de monitores, no caso, seria um só de 21 polegadas. A quantidade de horas por dia que ele vai ficar ligado e se você vai jogar com ele. Só um exemplo aqui, vamos calcular. Você recomendava uma fonte de pelo menos 185 watts. Tá entendendo, pessoal? Mas sempre recomendo você pegar uma fonte com uma potência maior, pessoal. Obviamente que esse site tenta ser o mais preciso possível. Entretanto, existe aquela margem de erro, né, pessoal? Eu, por exemplo, aqui já pegaria uma fonte de 400 watts. Por quê? Pô, mas é o dobro praticamente do que o site forneceu. Sim, mas vai que você vai fazer upgrades. Por exemplo, colocar mais um monitor, colocar uma placa de vídeo muito mais parruda. Então tem todos esses pontos a serem analisados. Bem, pessoal, já enrolei demais, mas eu tentei trazer o máximo de informações possíveis no menor tempo possível também, pessoal. Só que existem muitas coisas a serem analisadas. Caso você fique com qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou entre em contato lá no nosso grupo do Discord. Lá a gente pode debater muito mais sobre isso aí. Beleza, pessoal? Então foi isso pro vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês a escolherem o seu PC. E até a próxima, pessoal.